Você já pensou no tamanho do nosso país? Somos 5.570 municípios. 10 de maio de 2014, data da estreia do Município Brasil. E foi neste cenário que a gente gravou pela primeira vez. De lá para cá, muitas histórias, personagens, curiosidades, serviços. Mais de 70 municípios foram destaque por aqui. E como esse nosso Brasil é imenso, a gente ainda tem muita coisa para contar. Está na hora de Município Brasil. Edição de aniversário. Nosso primeiro ano. Ajustes nas contas, os desafios das administrações municipais em tempos de economia. Se mexe Brasil. Na última reportagem sobre mobilidade urbana, a situação de quem depende do barco para se deslocar. E no quadro Cidade Modelo, o exemplo de jovens empreendedores da zona rural de Santa Catarina. Sinal amarelo para o Brasil. O ano começou com dólar mais alto, gasolina e energia mais caras e inflação acima do esperado. O governo corre para ajustar as contas, mas como fica a vida dos municípios? A repórter Mariana Abreu conta pra gente. A economia brasileira pisou no freio. O país, que em 2014 cresceu apenas 0,1%, trabalha com uma previsão ainda pior para este ano, retração de 0,9%. Para mudar esse cenário, o governo tem promovido um ajuste nas contas. Entre as medidas está o aumento da conta de luz. À primeira vista, ótima notícia para os municípios. Mais ICMS significa mais recursos na mão dos prefeitos. Só que na prática... As repartições públicas precisam de luz, de luz, energia, funcionar computador, funcionar... Então, o custo de manutenção da máquina pública aumenta. E o impacto que é pior é o desestímulo para a atividade econômica de uma forma geral. A crise que abala o Brasil, que passa pelo Brasil por qualquer outro setor, principalmente o aumento do combustível, também o aumento da energia elétrica, vem também comprometer todo um processo que se desencadeia dentro do município. Reduz a economia, necessariamente reduz o recolhimento, os impostos do caixa do município e, em decorrência disso, dificulta a prestação do serviço. O governo federal também decidiu restringir o acesso a benefícios sociais como seguro-desemprego e pensão por morte. Se a medida for aprovada no Congresso, vai representar 18 bilhões de reais a mais para a União. O problema é que vai ter muito brasileiro com pouco dinheiro no bolso. Não é razoável supor que o dinheiro do abono salarial, que pega as famílias até 2 salários mínimos, ou seguro-desemprego, a pessoa que recebe aquilo ali por uma situação contingencial de desempregado, que esse dinheiro vai ser direcionado para aplicação financeira. Evidentemente que não. Isso aí as pessoas utilizam para comprar comida, comprar roupa, comprar material escolar. Então, a retirada desse recurso significa, sim, uma retirada de dinheiro de circulação da economia com o impacto na arrecadação municipal. Até mesmo o projeto de lei que diminui a desoneração da folha de pagamento com impacto direto nos gastos das empresas pode ser ruim para os municípios. A partir do momento que a União volta a recolher esses recursos, você está encarecendo o custo de algumas empresas. Essa empresa, a tendência é reduzir a produção, provavelmente vão demitir funcionários, já que o custo ficou mais alto. Nos municípios que alojam essas indústrias, o impacto tende a ser maior. E os municípios ainda pagam a conta de iniciativas antigas. Quando o governo federal ele isentou de IPI diversos segmentos, a linha branca, o setor automotivo, o setor de construção, isso teve um impacto ruim para os municípios, porque o bolo do FPM, grande parte vem daí. Nosso FPM é em torno de 1.200.000. Hoje nós estamos recebendo uma média de R$900 mil de FPM. Só que a folha continua a mesma, a saúde não para de crescer, a educação também não para. Sem ter como escapar do ajuste, as cidades correm para minimizar os efeitos colaterais. O primeiro ponto que a gente faz é o corte no investimento. A gente para o investimento, reúne os secretários, ordena que pelo menos de 10% a 20% segurem. Para que a gente não tenha que
cortar no pessoal, diminuir as obras que não podem parar, cortar na educação. Nesse momento, o problema todo que nós temos é o dia a dia, é como dar conta das demandas e os serviços que a cidade precisa. Muitos dos programas que são dados aos municípios, como o PAC Transporte, PAC Saneamento e tantos outros, o governo houve uma retração e um contingenciamento, inclusive, das emendas parlamentares, daqueles recursos que vão para os municípios. Então, isso também agrava a situação financeira das administrações municipais. A solução para isso é a retomada do crescimento, não tem outra saída. Com a retomada do crescimento, cresce o bolo na mão do governo federal e a capacidade dele aumentar o FPM. A própria arrecadação municipal direta, ela também o ISS tende a ser incrementada. A economia foi acumulando erros no passado que em algum momento tinham que ser corrigidos e o momento está sendo agora. Sem esse ajuste, aí a chance de recuperar era zero. Agora existe alguma possibilidade de recuperação. E falando em ajuste fiscal, o Senado aprovou uma proposta que deve beneficiar prefeituras que têm dívidas com a União. Veja no Giro de Notícias. Para ter direito a começar a pagar suas dívidas com taxas de juros menores, 180 prefeituras aguardam a definição de um prazo. Já existe uma lei que obriga o governo federal a rever os contratos atuais, mas ela ainda precisa ser regulamentada. O texto aprovado no Senado diz que as novas taxas devem começar a valer a partir de fevereiro de 2016. Agora, o projeto depende da aprovação dos deputados. Os ajustes nas contas do governo federal não devem comprometer projetos da SUDECO, que foi criada para promover o desenvolvimento do Centro-Oeste. É o que afirma o dirigente do órgão, Kleber Ávila Ferreira. Ele participou de uma audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado e disse que a região deve receber mais de 23 bilhões de reais em investimentos até 2018. Se tem um assunto que está dando o que falar no Congresso é a terceirização. Mas você sabe qual a diferença de trabalho terceirizado para contrato temporário? Para evitar confusão, o consultor Gilberto Guerzoni explica isso melhor no quadro Contas em Dia. A contratação temporária de servidores públicos é mais um instrumento que a Constituição coloca à disposição dos municípios para assegurar a prestação dos serviços públicos. No entanto, é um instituto que deve ser cercado de vários cuidados. É preciso lembrar, em primeiro lugar, que não se trata de terceirização de serviço. Na terceirização, o município contrata uma empresa que fornece serviços ao município. Aqui não, o município vai estar contratando diretamente os servidores, que estarão subordinados diretamente aos dirigentes do município. Então, para isso é necessário que o município tenha uma lei regulamentando esse instituto. Nessa lei estarão previstas as hipóteses em que pode ocorrer a contratação temporária, uma vez que ela só pode ocorrer nos casos excepcionais, que preveja o prazo dessa contratação, a remuneração desses servidores, os direitos que esses servidores terão. É claro que não precisa haver um concurso público com toda a rigidez de um concurso público para admissão do pessoal temporário. Entretanto, é preciso que elas sejam admitidas por um processo seletivo impessoal, que não sejam escolhidas diretamente apenas pela vontade dos dirigentes. E depois, é preciso lembrar que o município, após a contratação, é responsável por todos os direitos dessas pessoas. A contribuição previdenciária, por exemplo, deve ser de responsabilidade do município. Essas pessoas, elas são seguradas do INSS e também se responsabilizar por todos os outros direitos trabalhistas, uma vez que são servidores municipais. Plantar sonhos e colher oportunidades. É assim que jovens da zona rural de Santa Catarina têm conseguido se manter no campo. O município de Lauro Miller ganha uma nova geração de empreendedores e liderança. Esse é mais um projeto certificado pela Fundação Banco do Brasil. O que é mais importante, que realmente faz a diferença para o jovem, é ele acreditar em si mesmo, Ele descobrir o seu potencial, até onde ele pode chegar, Muitos jovens acham que
O simples fato é que casou e tem que sair da propriedade do pai. Ou se por acaso não dá certo junto, que tem que largar o meio rural e ir atrás de simplesmente morar na cidade. A metodologia de ensino do Chão dos Sonhos, a gente ficava 1 semana no núcleo e 2 semanas em casa. A gente tinha oficina do gado de leite, né? Horticultura, agroturismo. E nesse tempo a gente convivia com vários jovens da nossa região e também, uma vez por semana que a gente estava lá, a gente conversava as reuniões virtuais com jovens dos outros estados. A gente via que eles também tinham dificuldade igual a nós. Pesquisava na internet, via qual era o melhor caminho para a gente construir o projeto. A partir do momento que eu entrei no projeto, o fato de falar sobre a propriedade rural aumentou ainda mais, porque eu entendi o que meu pai falava. Ele via que eu tinha interesse na mesma coisa que ele. Então a gente começou, claro, a conversar ainda mais do que a gente já conversava. É o que se precisa, um espaço que se tem aí, um laboratório de informática, né, e educadores, né, para poder planejar as atividades. Então é uma tecnologia simples, de baixo custo e que pode sim ser replicada aí, né, em todos os territórios do Brasil, seja nos espaços rurais ou urbanos, né, ela se adapta facilmente, né, em qualquer contexto. Desde a minha infância, se eu falasse que meu pai era agricultor, eu falaria com vergonha. Hoje não, hoje eu digo, não, eu sou agricultor. Não preciso dizer que eu sou filho, não, eu sou agricultor, eu tenho orgulho de ser agricultor. Tem muita gente no Brasil que depende do barco para quase tudo. Estudar, ir ao médico, comprar comida, transportar material de construção. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, no último episódio da série Se Mexe Brasil. Antes, tem som daqui direto do Rio Grande do Norte. Você vai conhecer Serrinha dos Pintos. Por lá, os primeiros povoados surgiram em 1942, mas só em 1993 que o município foi emancipado. As fotos foram enviadas pelo Ademildo Amaral.